Policial condenado pede para abraçar a filha pela última vez. O que acontece depois deixa todos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Janeiro em São Paulo era de um frio cortante. As paredes de pedra da Casa de Detenção de São Paulo, na zona norte da cidade, absorviam a umidade e eram frias como o coração humano. Numa cela úmida, onde a luz nunca era suficiente para se ver claramente o rosto de alguém, Daniel Ferreira se encolhia contra a parede como um animal ferido. O estômago dele se contraía em espasmos, tanto pela fome quanto pelo frio. A cada expiração, o nariz ardia, e o sangue manchava a camisa de presidiário já desbotada. Sob a fraca luz intermitente da lâmpada no teto, a parede acima da cama estava coberta de marcas rabiscadas. A frase "o eu não matei minha esposa" se repetia várias vezes. Cada linha tinha uma profundidade diferente, algumas feitas com as unhas, outras com pedaços de cerâmica quebrada. As pontas dos dedos de Daniel estavam inchadas, com cortes ainda sangrando. Passos ecoaram no corredor de ferro. O tilintar de chaves. Uma figura alta surgiu, nariz adunco, uniforme de segurança da prisão. Era o Sr. Mateus, o carcereiro da ronda noturna. Hora de acordar, desgraçado, ele zombou, jogando um jornal no chão. Quer bancar o coitado agora, policial assassino? Daniel não disse nada. Apenas olhou para o jornal caído de cabeça para baixo no cimento. Um pedaço da foto deixava à mostra seu rosto pálido, olhos sem vida, com a manchete em letras garrafais. Assassino chora em encenação barata para pedir clemência. O Sr. Mateus fungou e pegou o jornal de volta, batendo com ele nas grades. Leio o jornal todo dia. Não entendo como você ainda tá vivo. Se fosse comigo, já teria me matado no ano passado. Daniel virou o rosto para a parede. Tá ouvindo? Não sente vergonha? Eu não matei a Isabel, murmurou ele. Ainda tem coragem de falar o nome dela. Você é uma cobra. Devia estar morto. Risos ecoaram da cela em frente. Um preso jovem, de cabeça raspada e sotaque forte de Belo Horizonte, gritou. O assassino da esposa tá com vergonha? Ha ha ha. Vai chorar, Daniel Ferreira? Outro detento, passando pelo corredor, cuspiu no pequeno visor da cela. Lixo. O Sr. Mateus não fez nada. Pelo contrário, riu junto. Deixa ele. Assim aprende o que é viver pior do que morrer. Daniel permaneceu imóvel como pedra, encarando a parede à sua frente. Cada linha gravada ali era como uma morte por dentro. O tempo passava devagar na prisão. O sono era sempre incompleto. Cada noite era um pesadelo, e cada manhã era como acordar no inferno. Naquele dia, o Sr. Mateus trouxe o café da manhã, uma bandeja com arroz empapado e um copo de água morna e turva. Ele jogou a bandeja no chão, espalhando a comida. Come logo. Tem novato chegando. Ganhou um fã novo. Daniel nem se deu o trabalho de olhar. Mas, algum tempo depois, um passo diferente ecoou. Ferreira, visita. Um homem de sobretudo cinza, com crachá de imprensa, apareceu no corredor. Era jovem, pouco mais de 30 anos, cabelo castanho bagunçado, corpo magro. Bom dia, disse o homem através do vidro. Sou Marcos Ribeiro, jornalista da revista Justiça Popular. Vim para... Não recebe imprensa, interrompeu o Sr. Mateus, mas Marcos mostrou um documento. Tenho permissão. Só 5 minutos. Daniel caminhou até ali, devagar como um idoso. Os olhos estavam sem brilho. Veio escrever o que agora? Inventar mais coisas como os outros? Marcos balançou a cabeça. Só quero ouvir você. Pra quê? Todo mundo já tem sua versão da história. O silêncio se impôs por um momento, até Marcos dizer suavemente. Eu li o processo. Tem coisas um pouco claras. Daniel soltou uma risada seca. Está tudo muito claro. A faca tinha minha digital. Ninguém me defendeu. A melhor amiga da minha esposa, Lúcia, foi lá e disse que eu batia nela.
Ela tinha lágrimas. E o que eu tinha? Marcos anotou, assentindo. E as frases na parede, há quanto tempo escreve? Daniel não respondeu de imediato. Virou-se, olhou para os dizeres, e disse devagar. Escrevo toda noite. Enquanto ainda tenho força nas mãos. É tudo o que me resta. O silêncio dominou de novo. O Sr. Mateus olhou o relógio. Tempo acabou. Marcos assentiu e guardou o caderno. Voltarei. Se puder. Não volte, sussurrou Daniel. Ninguém quer ouvir minha história. Naquela noite, Daniel se encolheu como sempre. O vento frio entrava pelas grades pequenas. Gritos e risadas vinham das outras celas, a loucura típica da casa de detenção. Ele fechou os olhos, tentando não escutar. Mas a voz de Lúcia voltava sempre. Ela me disse que você bateu nela, Daniel. Eu vi os hematomas nos braços, no pescoço, no rosto. Ela mentiu. Ele gritou no tribunal. Já basta, ordenou o juiz. 20 anos de prisão. Sem direito a perdão. Tudo desmoronou. Ele sussurrou, mais uma vez, só para si. Eu não matei a Isabel. Mas ninguém ouvia. Daniel se encostou na parede, abraçando o próprio estômago, tentando conter a dor que rasgava por dentro. As frases gravadas na parede voltavam como um refrão maldito: eu não matei minha esposa. Mas ninguém ligava para isso. Naquela noite, quando os gritos do presídio deram lugar a um raro silêncio, Daniel fechou os olhos. As memórias não deixavam em paz. Tudo voltava com uma nitidez cruel. Chovia. As gotas frias batiam no rosto dele enquanto estacionava diante de casa. Eram 23h14. Daniel se lembrava de cada segundo. Isabel? Chamou ele, a mão tremendo ao girar a chave. Amor. As luzes estavam apagadas. Um cheiro forte de ferro invadiu suas narinas assim que abriu a porta. A janela estava entreaberta, o vento frio e a chuva entravam, molhando o chão de madeira. Isabel? Onde você tá? Ele andou devagar em direção ao quarto. O coração disparado. E então viu. Isabel estava deitada na cama, olhos arregalados, o corpo imóvel no meio de uma poça de sangue. A camisola branca completamente tingida de vermelho. Uma faca cravada fundo no abdômen. O cabo ainda vibrava da força do golpe. Não, e não pode ser. Ele correu até ela, mãos trêmulas, puxou a faca e a segurou no colo. Isabel. Acorda, para com isso. Amor, acorda. O telefone caiu da mão enquanto ligava pro socorro. A visão embaçada pelas lágrimas. Polícia. Largue a faca. Daniel virou-se, ainda com o corpo da esposa nos braços. 4 policiais invadiram o quarto, armas apontadas. Eu não. Ele ainda tá com a arma. Algemem. Foi jogado no chão, o rosto batendo no canto da cama. Ainda ouvia o próprio choro. Eu não matei minha esposa. 2 semanas depois, no Tribunal Criminal de São Paulo, tudo aconteceu rápido como um corte direto no peito. O advogado de defesa, Júlio Moreira, jovem, entrou na sala com um semblante tenso. Meritíssima, meu cliente é ex-tenente da Polícia Civil, sem antecedentes, e colaborou integralmente com a investigação. A juíza, Maria Almeida, ajustou os óculos, folheou os documentos. A faca tinha as digitais do réu. Nenhum sinal de arrombamento. Ele era a única pessoa no local. Júlio hesitou. As digitais podem ter sido de uso anterior, ele cozinhava com aquela faca. Mas era a arma do crime. E Lúcia entrou. Cabelos castanhos presos, olhos baixos. Próxima testemunha, Lúcia Pereira, amiga íntima da vítima. Júlio se levantou. Requeremos o direito de contrainterrogar após o depoimento. A juíza assentiu. Senhora Pereira, o que deseja declarar? Lúcia ergueu o rosto.
A voz tremia, mas era firme. Vi hematomas na Isabel. Nos braços, no pescoço. Uma vez ela chorou e disse que Daniel a havia esbofeteado porque ela esqueceu de comprar molho de peixe. Murmúrios tomaram a sala. Daniel gritou do banco dos réus. Você está mentindo. Nunca encostei um dedo nela. Lúcia olhou para ele, os olhos marejados. Eu não queria dizer isso, e mais tive medo. Medo de que alguém mais morresse. Júlio se levantou bruscamente. Meritíssima. Não há provas para confirmar essas alegações. São palavras soltas. A juíza bateu o martelo. Ordem no tribunal. Daniel chorava, a cabeça baixa sobre a mesa. Sussurrava como louco. Isabel, você sabe que eu não fiz isso, né? Por favor. O veredito saiu após 3 dias de debate. Com base nas provas apresentadas e no testemunho de uma pessoa confiável, este tribunal condena Daniel Ferreira a 20 anos de prisão, sem direito a indulto. A voz parecia vir do fundo de um poço. Cada palavra, uma lâmina. As algemas apertaram nos pulsos. Ele foi arrastado para fora. No corredor, flashes, câmeras. Um jornalista murmurou. Até a polícia vira criminoso hoje em dia. Um homem mais velho se aproximou de Antônio Dias, pai de Isabel. Os olhos vermelhos, a voz rouca. Daniel, e você tirou minha filha. Que Deus te faça apodrecer naquela cela. Daniel tentou falar algo, mas a garganta travou. De volta à casa de detenção de São Paulo, Daniel não era mais uma pessoa. Era o assassino da esposa, alvo de zombaria e tormento dos presos. Sr. Mateus abria a porta com um chute todas as manhãs. Bom dia, traidor. Vai escrever mais na parede hoje? Porque o papai matou a mamãe. Lúcia assentiu com um sorriso satisfeito e abraçou a menina no colo. Certa tarde, quando Daniel acabará de sair da enfermaria após uma febre leve, 3 detentos o cercaram e o arrastaram até o banheiro. Ouvi dizer que você já foi policial, rosnou Vinícius, o tatuado. E agora, tá curtindo o papel de vítima? Por favor, e eu não quero brigar. Brigar. Riu Fábio, o segundo. Quem falou em briga? A gente só quer que você e tome um banho. Sem aviso, os 3 despejaram baldes de urina sobre Daniel. Já chega. Ele tentou se soltar, mas foi empurrado, batendo a cabeça na pia. O sangue escorreu da testa. Para de bancar o nobre, Ferreira. Gritou André, o terceiro, aproximando o rosto. Policial que mata esposa, acha mesmo que ainda tem honra? Daniel ficou imóvel até o anoitecer. Ninguém o ajudou. Ninguém chamou os médicos. Numa tarde, ao ser chamado à sala da direção, ele só conseguiu dizer: eu queria fazer uma ligação para minha filha. Hoje é aniversário dela. O Sr. Mateus o olhou como se olhasse uma pedra. A menina Sofia, é? Sim. Ninguém quer ouvir a sua voz. Por favor. Eu disse que não. Daniel virou-se para sair, as pernas tremendo. Cada negativa era um corte a mais em sua alma. E no fim do corredor, através da janelinha de vidro, Vinícius, o tatuado, acenava. Feliz aniversário da filha, Ferreira. Risos ecoaram por todo o presídio. Daniel continuou andando. Mas já nem sabia para onde. O jantar no presídio Casa de Detenção de São Paulo era uma mistura pastosa de arroz seco, caldo ralo como água de louça e 2 fatias de batata fria. Daniel comia sozinho no canto da última mesa, longe dos grupos de presos que riam e conversavam alto. Rodrigo, o cabeludo condenado por sequestro, lançou um olhar para Daniel e riu com escárnio. Olha ele lá, deve estar imaginando que está jantando com o cadáver da esposa. Vinícius gargalhou e bateu a colher na mesa. Ô Ferreira! Não vai escrever na parede hoje? Ou vai mudar para eu matei, mas me arrependo? Daniel não respondeu, apenas levava cada colherada à boca como um robô.
Rodrigo se levantou, fingiu passar casualmente por sua mesa e de repente jogou o copo d'água no rosto dele. Ops, minha mão escorregou. O senhor Mateus viu de longe, mas não interveio. Daniel limpou o rosto, em silêncio. Naquela noite, quando o presídio já estava em silêncio, Daniel acordou com uma dor aguda no peito. Sentou-se, tossindo forte. A cada tosse, sangue escorria dos lábios. Na manhã seguinte, foi levado à enfermaria. O médico de plantão era o Dr. Carlos Mendes, cabelo grisalho, óculos grossos, poucas palavras, mas olhar não completamente indiferente. Carlos colocou o estetoscópio no peito de Daniel, franzindo a testa. Você está tossindo sangue desde quando? Uns dias atrás. Teve febre? Sim, e chegou a quase 39 graus. Carlos anotou em silêncio e pediu à enfermeira Patrícia que o levasse para fazer um raio-x. Uma hora depois, observando a imagem na radiografia, ele suspirou. Seus pulmões apresentam lesões visíveis. Alta chance de tuberculose. Vou solicitar exames para confirmação. Daniel permaneceu calado. Carlos continuou. Você precisa de tratamento. Mas, e as condições aqui não são fáceis. E se não colaborar? Não me importa, Daniel interrompeu. Só me deixe escrever uma carta. Carlos o encarou por um momento e assentiu levemente. Está bem. Mas não muitas. Daniel escreveu 3 cartas em 2 dias. Todas endereçadas à mesma pessoa, Sofia. Filha, hoje o dia está frio e chuvoso. Eu sinto sua falta, não sei como você está agora. Eu não matei sua mãe. Não importa o que digam, ainda sou seu pai. Acredite em mim, meu amor. As palavras tremiam por causa da febre, mas ele se esforçava para escrever com capricho. Todas as cartas foram entregues ao Sr. Mateus para serem enviadas. A cada vez, o carcereiro sorria com desdém. Cartinha para a princesinha, é? Você acha que ela quer ler isso? Daniel segurava a raiva. Por favor, me envie. Mateus fingia ser sério. Claro. Todo preso tem direito à correspondência. Mas Daniel sabia, e aquelas cartas nunca saíam do presídio. Uma semana depois, durante a faxina no bloco D, Daniel ouviu cochichos atrás dele. Rodrigo e André conversavam. Ouvi dizer que a menina do Ferreira apareceu na televisão. Sério? E o que tem de bom nisso? Foi entrevistada por jornalista. A menina parecia apavorada. O coração de Daniel apertou. Ele se virou. Vocês, e estavam falando da Sofia? Rodrigo estreitou os olhos. Vai querer saber por quê? Gente como você devia ficar calado. Daniel cerrou os punhos. Ela é minha filha. André deu uma gargalhada. Filha? Ela ainda admite que você é pai dela? Naquela noite, Mateus jogou um tablet velho sobre a mesa, a tela já desgastada. Toma. Para você ver com os próprios olhos. Assim para de fingir drama. Daniel hesitou, mas deu play. A imagem apareceu, Sofia, encolhida no pátio do orfanato Fundação Criança Esperança. Uma repórter, Clara Santos, a entrevistava. Você sente falta do seu pai? Sofia abaixou a cabeça e sussurrou. Não. Por que você não quer vê-lo? A menina olhou para cima, com um olhar vazio. Eu tenho medo do meu pai. Eu não quero vê-lo. Daniel ficou sem reação. Algumas pessoas dizem que seu pai está arrependido e quer pedir desculpas. O que você acha? Sofia apertou os lábios e balançou a cabeça com força. Ele só ama a si mesmo. Uma funcionária do abrigo interrompeu. A menina está cansada, desculpe. Encerramos por aqui. A tela apagou. Daniel ficou olhando o vazio, a mão escorregando do tablet e deixando-o cair no chão. Mateus zombou. Viu? Ela já sabe muito bem quem é você. Para de sonhar.
Daniel não ouvia mais nada. A dor no peito crescia como uma onda prestes a desabar. Tudo ficou turvo. Ele desabou no chão, batendo a cabeça na beirada da cama. Antes de apagar, ouviu alguém gritar. Alguém caiu. Chamem o médico. Daniel acordou na enfermaria. Carlos estava ao lado, medindo sua pressão. Você está estável, disse ele em tom sério. Mas se continuar sem comer e sem se tratar, não sobrevive a este inverno. Daniel virou o rosto para a parede. Eu não tenho mais motivo para viver. Carlos não respondeu de imediato. Depois de um tempo, disse suavemente. Nem sempre a razão para viver é uma verdade. Às vezes, é só uma esperança e de que alguém lá fora ainda não te esqueceu. Daniel sorriu com amargura. Lá fora, e ninguém mais acredita em mim. O médico ficou em silêncio. No dia seguinte, um novo repórter chegou ao presídio para fazer uma matéria social. Era jovem, usava óculos, e parecia deslocado naquele ambiente, Marcos Ribeiro. Depois de sair da administração, Marcos viu Carlos anotando algo na frente da enfermaria. Olá, doutor, começou ele. O senhor é o Carlos Mendes? Carlos assentiu. Você é um novo jornalista? Sim. Estou fazendo uma reportagem sobre reformas no sistema carcerário. Ouvi dizer que há um preso chamado Daniel Ferreira e ex-policial? Carlos levantou os olhos, hesitante. O que você pretende escrever? Ainda não sei. Só, e sinto que a história dele tem lacunas. Carlos ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Então fale com o próprio Ferreira. Mas não espere muito. Ele já vive como um morto. Marcos murmurou. Eu quero tentar. Vai que, e ainda tem algo que não foi contado. 13 cartas. Daniel escreveu 13 cartas para sua filha em 3 meses. Cada linha escrita com mãos trêmulas, a caligrafia cada vez mais fraca pelas tosses com sangue. Mas ele insistia. Toda carta começava com a mesma frase. Sinto muito a sua falta, Sofia. Mas nenhuma teve resposta. Daniel estava sentado na cadeira de madeira carcomida da enfermaria, olhando pela janela com grades. Um raio fraco de sol atravessava as nuvens cinzentas. Ele perguntou baixinho. Doutor Mendes, e o senhor acha que as cartas que eu escrevi e minha filha recebeu? Carlos não respondeu logo. Folheou o prontuário e respondeu com indiferença. Eu não sou responsável por correspondência. Mas, e o senhor acha que ela realmente não quis ler? Carlos pousou a caneta e o encarou. Acho que o problema não está na menina. Daniel desabou, as mãos cobrindo o rosto. Ela tem medo de mim e eu vi o vídeo. Aquele olhar de medo e eu nem reconheço mais. Carlos respondeu com voz grave. As pessoas conseguem enfiar qualquer coisa na cabeça de uma criança e com tempo e maldade suficiente. No apartamento do 3º andar, no bairro Jardins, Lúcia Pereira colocou a taça de vinho sobre a mesa e chamou a empregada idosa. Paula, pega o casaco da Sofia. Vou levá-la à aula de piano. Sim, senhora. Sofia estava sentada num canto da sala, abraçada a um gibi velho. Seu olhar estava apagado. Lúcia se aproximou e sentou-se na cadeira em frente. Sofia, hoje tem música nova. A professora tá te esperando. Eu não quero ir. Lúcia apertou os lábios. Você sabe que crianças boas obedecem os adultos, não sabe? Mas eu não entendo por quê. Por que o quê? Lúcia suavizou a voz, mas os olhos continuavam afiados. Por que seu pai nunca veio te procurar, hein? Sofia piscou, confusa. Por quê? E ele está na prisão. Exato. E sabe por quê? Sofia assentiu, a voz presa na garganta. Porque ele matou a mamãe. Isso mesmo. Mas você não precisa ter medo. Eu estou aqui com você. Seu pai nunca mais vai chegar perto.
Naquele dia, o jornalista Marcos Ribeiro foi até a Fundação Criança Esperança, onde Sofia estava atualmente sob tutela. Ele teve que esperar quase 1 hora na sala de espera até ser autorizado a falar com a responsável, Dona Irene Silva. Sou jornalista investigativo, disse Marcos, mostrando sua credencial. Estou investigando o caso do Sr. Daniel Ferreira. Irene arqueou as sobrancelhas. Ele é um criminoso condenado por assassinato. O que mais há para investigar? Acredito que o caso ainda não foi totalmente esclarecido. E eu gostaria de saber sobre a menina Sofia. Dona Irene suspirou. O senhor é a 17ª pessoa nos últimos 3 meses que vem perguntar sobre essa criança. E vou ser direta, e ninguém pode vê-la sem uma ordem judicial. Eu não quero fazer nada que prejudique a menina. Só preciso saber, é verdade que ela nunca recebeu nenhuma carta do pai? Dona Irene olhou para Marcos, depois se levantou e foi até um armário de arquivos. De lá, pegou um maço de cartas antigas amarradas com uma fita prateada. Estas são as cartas que Daniel Ferreira enviou. Nós não as entregamos à menina. Por quê? Marcos perguntou, surpreso. Recebemos instrução da guardiã legal da criança, a senhora Lúcia Pereira, para não permitir qualquer correspondência vinda do acusado chegar até Sofia. Nem mesmo cartas escritas à mão? Não temos autoridade para contrariar uma decisão da guardiã legal com assinatura registrada. É o regulamento. Marcos hesitou. Posso pedir uma cópia dessas cartas? Irene ficou em silêncio. Sentou-se novamente e suspirou. Se o senhor tiver uma autorização de advogado ou das autoridades competentes, eu posso considerar. Caso contrário, não posso fazer nada mais. Daniel estava esquelético. O uniforme de prisioneiro pendia do seu corpo como um saco velho. Sentado no pátio do presídio, ele segurava um maço de papéis. Todos os dias, ele escrevia mais uma carta, mesmo sabendo que ela jamais chegaria às mãos da destinatária. Marcos voltou a visitá-lo. Desta vez, trouxe um pendrive. Há um vídeo, disse ao encontrar Daniel na sala de visitas. Acho que você precisa ver isso. Daniel recebeu lentamente o tablet que Marcos trouxe. Na tela apareceu Sofia, durante uma sessão de terapia. Um psicólogo chamado Paulo Rocha estava conversando com a menina. Você se lembra de algo do dia em que sua mãe morreu? Sofia balançou a cabeça. Não. Naquele dia eu estava na casa da vovó. Então você tem certeza de que foi seu pai quem a matou? Lúcia, sentada num canto da sala, interrompeu, me desculpe, essa pergunta não é apropriada. O senhor Paulo, calmo, respondeu, só estou ajudando a menina a organizar as memórias. Sofia hesitou. Eu não me lembro. Mas todo mundo diz que foi ele. Seu pai já machucou você alguma vez? Sofia ficou em silêncio. Seus olhos passaram por Lúcia, depois olharam para o chão. Não respondeu baixinho. Ele nunca me bateu. Daniel chorou. Marcos disse em voz baixa, consegui esse vídeo de uma fonte anônima. Disseram que a sessão nunca foi divulgada porque Lúcia impediu. Daniel cerrou os punhos. Eu sabia. Ela não me esqueceu. Fizeram a cabeça da menina para ela acreditar numa mentira. Marcos assentiu. E eu vou provar isso. Custe o que custar. Naquela noite, Daniel não dormiu. Levantou-se e, pela primeira vez em muitos meses, fez a barba. No espelho, o rosto magro que o encarava não era o de um criminoso, era o de um pai prestes a entrar na última batalha por sua filha. Na manhã seguinte, quando Carlos Mendes foi fazer o atendimento médico, ficou surpreso ao ver Daniel sentado ereto, com os olhos mais vivos do que o normal. Está se sentindo bem? Não respondeu Daniel. Mas pela primeira vez em muitos anos, sei que preciso continuar vivo. Carlos assentiu devagar. Ótimo. Porque ninguém mais vai lutar por você. Daniel estava deitado na enfermaria do presídio Casa de Detenção de São Paulo, o corpo franzino envolto por um cobertor fino e desbotado.
Tossia com dificuldade, às vezes o sangue escuro manchava o canto da boca. O ar da sala cheirava a desinfetante e mofo. Carlos Mendes entrou, segurando um prontuário, com o rosto carregado. Ele observou Daniel por alguns segundos antes de falar. Os exames chegaram. Você está com tuberculose em estágio avançado. Daniel assentiu como se já soubesse. Quanto tempo me resta? Carlos não respondeu de imediato. Sentou-se e entrelaçou os dedos. Com tratamento intensivo, talvez alguns meses. Mas com seu estado físico, recomendo se preparar. Daniel deu uma risada seca. Me preparar para quê? Não tenho nada para deixar. Nenhum bem, ninguém vem me visitar. Minha filha nem acredita que sou o pai dela. Carlos suspirou. Mas você ainda pode deixar algo para ela. Nem que seja um último abraço. Daniel ficou em silêncio. Então, de repente, sentou-se ereto, os olhos brilhando com um fogo estranho. Quero vê-la. Só uma vez. Antes de morrer. 3 dias depois, na sala do diretor do presídio, um pedido manuscrito foi colocado sobre a mesa. A caligrafia era tremida, mas cheia de súplica. Eu, Daniel Ferreira, preso de matrícula 18 a 55, venho, por meio desta, solicitar com urgência a oportunidade de ver minha filha biológica, Sofia Ferreira, uma última vez. Não peço nada além de 5 minutos para olhar em seu rosto. Mesmo que seja através de um vidro. Se esta for minha última chance de existir como ser humano, quero levar comigo o olhar da minha filha. O Sr. Mateus leu rapidamente o pedido e apertou os olhos. Dá até pena. Mas quem vai aprovar uma carta dessas? Carlos Mendes, ao lado, falou com calma. Ele está morrendo, Mateus. Cada dia que passa o aproxima do fim. O presídio já concedeu visitas humanitárias em casos semelhantes. Mateus deu de ombros. Envia para a direção. Deixa eles quebrarem a cabeça. No bairro Nobre perto do Parque Ibirapuera, Lúcia Pereira estava na sala de estar, mexendo no celular, quando a campainha tocou. Ela abriu a porta, era um entregador. Senhora Lúcia Pereira? Sim, sou eu. Correspondência do Presídio Casa de Detenção de São Paulo. Lúcia pegou o envelope, franziu a testa ao ver o carimbo. Abriu com pressa, leu, depois jogou com força sobre a mesa. Nunca! Murmurou. Imediatamente, ligou para seu advogado, o Dr. Arthur Gomes. Daniel Ferreira mandou um pedido para ver a Sofia. Eu não autorizo. Prepare os documentos de recusa imediatamente. A voz de Arthur, do outro lado, era tranquilizadora. Fique tranquila. Mandarei o parecer jurídico ao presídio ainda hoje. Como guardiã legal, ninguém pode obrigá-la a consentir. Lúcia levantou-se, andava de um lado para o outro. Na sala ao lado, Sofia estava desenhando. Lúcia entrou, sentou-se ao lado da menina. Querida. Sofia levantou o rosto. O que foi, tia Lúcia? Uma pessoa enviou uma carta pedindo para ver você. Sabe quem é? Sofia baixou a cabeça, em silêncio. Lúcia afagou seus cabelos, a voz doce, porém fria. Você não precisa se preocupar. Eu nunca deixarei ninguém te machucar. Seu pai não é uma boa pessoa, e você não precisa vê-lo. Sofia sussurrou, mas e se ele realmente estiver morrendo? Não se deixe enganar, Sofia. Pessoas como ele farão de tudo para arrancar a nossa compaixão. Enquanto isso, na redação da revista Justiça Popular, Marcos Ribeiro relia o pedido de Daniel na tela do computador. Suspirou, depois abriu uma nova publicação nas redes sociais, anexando a imagem escaneada do pedido. Culpado ou não, esta é a carta de um pai moribundo. Temos o direito de sentir raiva, mas uma criança também tem o direito de escolher se quer o último abraço. Hashtag Justiça Namuzolei. Hashtag Deixe ela abraçar o pai. O post ganhou atenção imediata. Em 2 horas, mais de 5.000 compartilhamentos e milhares de comentários.
Alguns repletos de raiva. @CamilaR92, assassino não merece perdão. Não humanizem um monstro. Mas também surgiram vozes diferentes. @LuizMiguel83, e se fosse comigo, por mais que eu estivesse com raiva, ainda gostaria que meu filho visse a verdade com os próprios olhos. @Mariana.t, perdi minha mãe quando era criança. Se alguém tivesse me impedido de vê-la pela última vez, nunca perdoaria. Na manhã seguinte, Marcos recebeu um e-mail de um remetente anônimo com o assunto: tenho o que você precisa. Encontre-me no Café do Sol, às 17 horas. Curioso, mas cauteloso, ele foi até o pequeno café no canto do bairro Vila Madalena. Uma mulher de meia idade, usando gorro e óculos escuros, estava sentada no canto. Você é o Marcos? Perguntou ela em voz baixa. Sim. E a senhora é? Trabalhei como empregada da Lúcia Pereira. Eu sei o que aconteceu entre ela e a dona Isabel. Marcos ficou boquiaberto. A senhora sabe o que? Ela tirou um papel do bolso. Só vou falar isso uma vez. Dona Lúcia discutiu feio com a Isabel. Ouvi da sala de estar uma conversa sobre alguém chamado Rafael. Depois disso, poucos dias depois, Isabel morreu. Rafael? Qual o sobrenome? Não sei. Mas Isabel gritou: e não me importa se você amou o Rafael. E Lúcia respondeu: se não fosse você, eu não teria perdido ele. Marcos anotou rapidamente. A senhora estaria disposta a testemunhar? A mulher balançou a cabeça com força: e não. Só estou te dando uma pista. Mas não mencione meu nome. Tenho família. Obrigado. Só isso já é mais do que suficiente. Naquela noite, Marcos voltou à redação e escreveu uma nova postagem. Será que algum de nós realmente conhece toda a história não contada? Um pai proibido de ver a filha. Uma mãe que morreu em circunstâncias nebulosas. Uma melhor amiga que controla toda a vida de uma criança. Está na hora de reexaminar o caso Daniel Ferreira. #inocente ou condenado 2 vezes. A nova publicação causou alvoroço. Em menos de meio-dia, um grupo de jovens advogados anunciou estar disposto a reabrir o caso. Mas, ao mesmo tempo, o escritório do advogado Gomes publicou um artigo em resposta, afirmando: qualquer tentativa de salvar a reputação de um assassino apenas agride ainda mais a dor da vítima. A comunidade se dividiu. Um lado exigia a reabertura do processo. O outro queria encerrar de vez as esperanças de Daniel. No leito do hospital da prisão, Daniel abriu uma carta impressa das redes sociais. Era a postagem de Marcos, acompanhada de centenas de comentários de apoio. Ele olhou para Carlos Mendes. Eles estão começando a me ouvir. Carlos assentiu lentamente. Pode não ser rápido. Mas, pelo menos, sua voz não está mais enterrada atrás dessas paredes de pedra. Daniel chorou. Não de alegria. Mas porque, mesmo na dor, ele ainda era um ser humano. A sala de visitas especiais na Casa de Detenção de São Paulo naquela manhã estava sufocante. Na parede, um aviso: área de visita de reeducação, proibido gravar vídeos, proibido contato físico, e duração, 5 minutos. Daniel esperava atrás do vidro de segurança. Suas mãos trêmulas repousavam sobre a mesa, os dedos ressecados e rachados pelo frio. O uniforme de prisioneiro desbotado mal escondia seu corpo magro e pálido. Carlos Mendes observava do lado de fora pela pequena janela, com um olhar apreensivo. A porta da sala de visitas se abriu. Um agente conduziu Sofia para dentro. Ela vestia um suéter azul claro, os cabelos presos com cuidado, o rostinho inclinado para baixo, sem coragem de levantar. Lúcia vinha logo atrás, os olhos afiados atravessando o vidro como se quisessem rasgar Daniel ao meio. O agente falou em tom baixo. 5 minutos. Qualquer comportamento inadequado encerrará a visita imediatamente. Daniel levantou-se de súbito e colocou a mão contra o vidro entre eles. Ele não conseguiu conter o chamado rouco que escapou de sua garganta. Sofia.
A menina levantou os olhos. Seus olhos grandes e redondos estavam cheios de dúvida. Ela olhou para o homem esquelético diante dela e disse baixinho: Pai. Daniel sorriu e chorou ao mesmo tempo. As lágrimas desceram em cascata por seu rosto. Sou eu, filha. Você está tão crescida. Tão linda, igualzinha à sua mãe. Lúcia cruzou os braços atrás, com um olhar afiado como lâmina. Sofia não sorriu. Sua voz era pequena, mas firme. Eu não sou filha do Senhor. Daniel congelou. Sua mão escorregou do vidro. O que você disse? Sofia deu um passo para trás. Mamãe morreu por sua culpa. O Senhor é mau. Eu tenho medo do Senhor. Não. Não foi assim. Daniel se inclinou para frente e bateu a mão contra o vidro. Eu nunca machuquei sua mãe. Eu a amava. E amo você mais do que tudo neste mundo. Lúcia se aproximou e tocou levemente no ombro do agente. Peço que interrompa, se o detento continuar alterado. Daniel respirava com dificuldade, tentando conter a tosse que subia do peito. Sangue escorria pelo canto de sua boca. Seu corpo tremia, e a voz estava quase irreconhecível. Sofia, você se lembra de quando era pequena e eu te carregava até a varanda toda noite? Você apontava para Vênus e dizia, e aquela é minha estrela. Eu ainda me lembro. Sofia mordeu o lábio. Por um instante, seus olhos hesitaram. Mas Lúcia falou por trás. Já chega, Sofia. Vamos embora. Daniel gritou, com a voz embargada. Por favor, filha, só mais um minuto. Só me deixe olhar para você um pouco mais. Sofia se virou. Caminhou rapidamente até a porta. Antes de desaparecer, parou por um segundo, sem olhar para trás, e disse baixinho: Adeus, Senhor. A porta se fechou com força. Daniel caiu de joelhos, o corpo inteiro desabando como um saco de areia. Ele segurou o abdômen e tossiu com violência, sangue manchando a gola do uniforme. Carlos correu para dentro, gritando com o agente: Chame o médico agora. Ele vai desmaiar. Mas Daniel continuava murmurando para si mesmo, no meio da tosse que rasgava seus pulmões: Me perdoa. Se essa for a última vez que você me viu. No corredor do lado de fora, Lúcia apertava a mão de Sofia com força. A menina abaixava a cabeça, sem dizer nada. Um funcionário da enfermaria passou por eles e reconheceu a garota. Você é Sofia Ferreira, não é? Já ouvi o Dr. Mendes falar de você. Lúcia se intrometeu imediatamente. Não é Ferreira. É Sofia Pereira. Já enviamos os documentos para alterar o registro. O funcionário hesitou. Ah, desculpa. É que, e viu Daniel, seu pai, e ele está mesmo muito mal. Sofia tentou soltar a mão. Mas Lúcia apertou ainda mais. Vamos. Ninguém aqui vale a pena ser lembrado, Sofia. Na enfermaria, Daniel foi colocado de volta na cama, o corpo ainda trêmulo. Carlos limpava o sangue do canto da sua boca com uma toalha quente. Você precisa de soro. Solicitei reforço antibiótico, mas não sei se teremos tempo. Daniel sussurrou, quase sem fôlego. Ela não acredita em mim. Não é culpa sua, respondeu Carlos, com tristeza na voz. Daniel olhava para o teto, os olhos vidrados como vidro quebrado. Mas ela me olhou e me chamou de o senhor, como um estranho. Carlos não respondeu. Apenas colocou a mão no ombro de Daniel, apertando com firmeza. Naquela noite, Marcos Ribeiro foi procurar Carlos. Como foi o encontro? Carlos suspirou, tirando os óculos. Pior do que imaginei. Aquilo não foi um reencontro, foi uma execução emocional. Marcos se sentou, tirando um maço de papéis do bolso. Alguém me mandou mensagens anônimas pelas redes. Entre elas, uma gravação de uma sessão entre Lúcia e o psicólogo Paulo Rocha. Essa gravação nunca foi tornada pública.
Carlos franziu a testa. Você verificou a autenticidade? Estou no processo. Mas tem um trecho claro. Lúcia diz que eu jamais deixaria a menina ter contato com qualquer um da família Ferreira. Vou usar isso, se for necessário, para pedir avaliação psicológica da Lúcia. Carlos assentiu. Se ainda existe alguma esperança, ela está em pessoas como você. Marcos olhou para ele e disse com calma. Acho que chegou a hora de forçar o sistema a ouvir. Meu próximo artigo não será só emoção. Será prova. Naquela noite, Daniel se encolheu na cama. Uma nova febre subia. Em meio ao delírio, ele viu Isabel sentada à janela, segurando o velho ukulele. Você se lembra da primeira música que eu cantei? Daniel assentiu. Você cantava quando Sofia dormia. Ela ainda lembra, disse Isabel, com voz suave como o vento. Só que o medo apagou tudo. Estou tão cansado, Isabel. Mas ainda não pode dormir. Eu ainda não te perdoei se você desistir agora. Daniel abriu os olhos. O teto da enfermaria estava mofado e cinza. Isabel não estava ali. Apenas o som do seu coração lento, como um tambor velho prestes a estourar. Depois de ver a filha, Daniel entrou em colapso. Recusava comida, recusava soro, não falava com os médicos, não respondia a ninguém. Todas as manhãs, Carlos Mendes o examinava e só ouvia os mesmos sussurros fracos, como uma fita quebrada. Ela não me reconhece mais, ela desapareceu do mundo que eu conhecia. Carlos colocou a mão no ombro de Daniel mais uma vez naquela manhã. Se você quiser viver, eu posso ajudar. Mas se desistir, não espere que os outros lutem por você. Daniel virou o rosto. O senhor viu. Marcos está sendo atacado nas redes, os advogados recusam, minha filha me chama de o senhor. O que ainda me resta? Num bar velho no bairro Vila Madalena, Marcos Ribeiro se encontrou com um homem de meia idade, cabelos grisalhos, jaqueta de couro gasta. Obrigado por aceitar me encontrar, disse Marcos, estendendo a mão. O senhor é Sérgio Barbosa, ex-colega de Daniel Ferreira? Sérgio assentiu, servindo um copo de bebida. Fui, sim. Antes dele o enlouquecer ou ir matar a esposa. Marcos sentou-se à frente, falando com calma. O senhor alguma vez acreditou que Daniel fez aquilo? Sérgio riu sem humor. Acreditar ou não muda o quê? A imprensa, a justiça, o público, todos o destruíram antes mesmo da sentença. Mas o senhor foi chefe da divisão de homicídios. Chamava Daniel de a mente mais intuitiva que já conheci. Sérgio ficou em silêncio por um momento, depois pousou o copo. Ele era capaz de olhar uma cena e deduzir o motivo. Mas quando a esposa morreu, virou um idiota. Sem defesa, sem provas, sem testemunhas. Tudo contra ele. O senhor acredita que Lúcia Pereira esteja envolvida? Sérgio franziu a testa. Ela tinha uma rixa com a Isabel. Eu sei. Estudaram juntas sociologia. Tinha alguma história com um tal de Rafael. Mas ninguém investigou a fundo. Porque a arma do crime tinha as digitais de Daniel. Marcos assentiu. O sangue na luva nunca foi testado corretamente. Acabei de conseguir o laudo preliminar que aponta um segundo tipo sanguíneo. Mas anotaram a amostra insuficiente para análise. Suspeito que foi proposital. Sérgio levantou-se e vestiu a jaqueta. Você é jovem, cheio de ideais. Mas esse caso é um buraco negro. Todo mundo que entra, some. Daniel não tem mais o que perder. Eu tenho. Mas ainda assim, vou continuar. Enquanto isso, em casa, Lúcia arrumava as malas. Colocou os documentos na valise vermelha e trancou cuidadosamente. Paula, a empregada, observava e murmurou. Senhora, a senhora tem certeza de que vai deixar São Paulo? Lúcia respondeu friamente. Aqui só tem lixo e gente metida onde não deve. E a menina Sofia? Vai estudar em um internato em Salvador.
Transfiro a guarda provisória para o Dr. Gomes até o processo de mudança ser concluído. Paula engoliu seco. A senhora não tem medo? Digo, sobre reabrirem o caso. Lúcia parou e virou-se, os olhos cortantes como navalha. Quem ousar reabrir feridas antigas vai arcar com as consequências. Está tudo encerrado. Daniel vai morrer na cadeia. E esse nome será apagado da minha vida para sempre. Na prisão, Daniel permanecia imóvel, como uma estátua. Recusava remédios e comida. Carlos entrou, irritado pela primeira vez em anos. Quer morrer, então morra. Mas me diga, vai morrer porque foi injustiçado ou por covardia? Daniel abriu os olhos, os lábios quase imóveis. Ninguém acredita em mim, então por que viver? Carlos sentou-se ao lado da cama, tirou um papel do bolso. Marcos acabou de enviar a impressão do novo artigo. Milhares de pessoas assinaram uma petição para reabrir o caso. Daniel não reagiu. Carlos levantou-se, frustrado. Você foi policial, pai, marido. Vai deixar que tirem tudo isso de você assim? Silêncio. No escritório da jovem advogada Beatriz Ramos, o telefone tocava sem parar. Após Marcos divulgar uma nova série de provas, ela foi a única que teve coragem de aceitar reabrir o caso Ferreira. Beatriz bateu à porta do diretor do Presídio Casa de Detenção de São Paulo às 9 horas da manhã. Sou a advogada representante do Sr. Daniel Ferreira. Trago uma petição urgente solicitando acesso aos autos do processo, ao laudo pericial original e a todo o diário da investigação preliminar. O diretor folheou o dossiê e franziu a testa. A senhora sabe que este caso gerou revolta pública? Beatriz respondeu friamente. Só sei que a justiça não opera com base em comentários nas redes sociais. A notícia se espalhou rapidamente. A opinião pública estava mais dividida do que nunca. @Justicia Clara, sou vítima de violência doméstica. Se Daniel é inocente, quero saber a verdade. Mas se houve erro, quem vai indenizar a filha da mulher morta? @Luiz Jurado, a justiça não tem prazo de validade. Se há novas provas, o caso precisa ser reaberto. Durante uma transmissão ao vivo, Marcos declarou: ninguém está pedindo perdão para um crime. Estamos exigindo a verdade. Se Daniel Ferreira é inocente, então um sistema destruiu uma vida. Se ele é culpado, mostrem-nos provas irrefutáveis. Não deixem tudo ser enterrado sob condenações apressadas. Lúcia assistia ao programa na tela do laptop e bateu com força a tampa. Vocês acham que vão desenterrar tudo isso? Ela pegou o telefone e ligou imediatamente para o advogado Gomes. Bloqueie todo e qualquer acesso aos arquivos. Se for preciso, processe o jornal por invasão de privacidade. Gomes sorriu levemente. Já comecei. Não se preocupe. Esses moleques não vão conseguir nada. Lúcia se levantou e puxou uma foto antiga da gaveta. Ela, Isabel e um homem chamado Rafael no bar Flor da Vila, anos atrás. Ela encarou a foto por um momento e a queimou silenciosamente no cinzeiro. Naquele fim de semana, Carlos Mendes entrou no quarto do hospital como de costume. Daniel ainda estava lá, extremamente magro, com os olhos fundos. Mas, pela primeira vez em semanas, ele falou. Lá fora, e ainda tem alguém falando de mim? Carlos sorriu. Mais do que você imagina. Daniel virou o rosto para a janela gradeada, onde a luz fraca do sol entrava formando uma faixa no chão de azulejos. Se eu conseguir viver até o dia da minha absolvição, e talvez eu devesse voltar a comer. Carlos assentiu, suavemente. Essa foi a coisa mais sensata que ouvi de você em todo esse mês. Marcos Ribeiro estava diante da tela do computador em seu pequeno apartamento no bairro Pinheiros. O relógio na parede marcava 2h11 da manhã. O cômodo estava imerso numa fraca luz azulada. Na tela, um vídeo pausado, vi imagens borradas da câmera de segurança dos fundos da padaria ao Pão da Vida, a apenas 200 metros da casa dos Ferreira. Marcos apertou o play. Chovia forte. Eram quase 21 horas da noite em que Isabel morreu.
Uma mulher de sobretudo e capuz apareceu na gravação, olhou ao redor e entrou pelos fundos da casa de Isabel com uma chave própria. Ele ampliou a imagem. Apesar de estar com o rosto coberto, era visível o cabelo castanho escuro e a caminhada inclinada para a esquerda característica de Lúcia Pereira. Marcos murmurou. É ela. Ele imprimiu a imagem, salvou o arquivo no HD. Depois, mandou uma mensagem para a advogada Beatriz Ramos. Prova nova. Encontro amanhã cedo. Urgente. Na manhã seguinte, no escritório da advogada Beatriz, Marcos espalhou todas as provas sobre a mesa, fotos da câmera, a transcrição do depoimento da ex-empregada Paula e uma cópia revisada do laudo pericial. Beatriz assentiu após analisar tudo. No começo, pensei que era só um erro judicial por falta de provas. Mas agora é um homicídio premeditado e encoberto. E com conivência do sistema, completou Marcos. Beatriz pegou o telefone e ligou imediatamente para o setor de perícia forense. Preciso de um novo exame urgente do sangue marcado como insuficiente para análise no caso Ferreira. Usem a tecnologia mais moderna de separação de DNA. Quanto mais rápido, melhor. 3 dias depois, eles receberam o resultado. Beatriz abriu o envelope lacrado diante de Marcos. Inacreditável, ela sussurrou. No laudo estava impresso: o DNA da amostra de sangue é compatível com Lúcia Pereira. Índice de correspondência biológica, de 99,97%. Marcos ficou paralisado. Ela estava na cena do crime. O sangue estava na luva descartada. Ela é quem matou Isabel. Beatriz assentiu. E agora a polícia não pode mais ignorar. Na delegacia de São Paulo, o tenente Henrique Martins recebeu os documentos. Quando Beatriz e Marcos apresentaram tudo, ele franziu a testa. Eu lembro desse caso. Um policial foi preso por matar a esposa, a cidade inteira ficou em choque. E se foi um erro? Disse Beatriz, firme. E se o sistema prendeu um inocente por quase 7 anos? Henrique suspirou. Precisamos confirmar com uma perícia independente, mas se for tudo verdade, solicitarei a reabertura do inquérito. E emitiremos uma intimação para Lúcia Pereira. Ao mesmo tempo, no apartamento luxuoso em Salvador, Lúcia tomava café da manhã com o advogado Gomes. Ela saboreava o café com calma. Gomes disse: a polícia não vai encontrar nada. Mesmo aquele vídeo que você mencionou, sem reconhecimento facial, não serve como prova definitiva. Lúcia deu um sorriso cínico. Eles acham que um vídeo borrado e meia dúzia de boatos vão me derrubar? Eles vão tentar. Mas nós vamos combater com a lei. Lúcia se levantou e foi até a varanda. Sofia está no internato. É melhor que isso acabe logo. Não quero que afete a menina. Mas naquele exato momento, o telefone de Gomes tocou. A voz de um policial soou. Solicitamos que a senhora Lúcia Pereira compareça à delegacia de São Paulo na segunda-feira para colaborar na investigação ampliada do caso Ferreira. Gomes ficou surpreso. Com base em quê? Temos prova de DNA, testemunho e vídeo do local do crime. Se a senhora Pereira não cooperar, emitiremos mandado de prisão. Lúcia ouviu tudo. A xícara caiu de sua mão e se espatifou no chão. Segunda-feira, na sede da polícia. Lúcia estava sentada na sala de interrogatório. À sua frente, o oficial Martins, Beatriz e uma câmera gravando. Marcos observava tudo por trás do vidro espelhado. Martins começou. Senhora Pereira, a senhora tem consciência de que esteve na casa de Isabel Ferreira na noite do crime? Lúcia apertou os lábios. Não me lembro direito. Beatriz colocou o laudo da perícia sobre a mesa. O seu DNA está na luva jogada no lixo próximo à cena do crime. Lúcia tremeu levemente. Eu já estive na casa dela. Talvez tenha sido de antes. Beatriz foi incisiva. A câmera dos fundos da padaria próxima mostra a senhora entrando na casa de Isabel às 21h02, o mesmo horário em que ela foi assassinada.
Martins falou em tom severo. A senhora precisa falar a verdade. Qualquer tentativa de negar após conhecer as provas será considerada agravante. Lúcia olhou ao redor. Após alguns segundos, recostou-se na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Tá bom, eu vou contar. Beatriz endireitou a postura. Martins apertou o botão da gravação. Lúcia respirou fundo. Eu fui até a casa da Isabel porque havíamos brigado dias antes. Coisas do passado, sobre o Rafael. Eu amava o Rafael antes, mas ele escolheu a Isabel. Eu não aceitei isso. E a senhora matou ela. Lúcia sussurrou. Eu não queria matar. Só queria conversar. Mas ela me chamou de patética, disse que o Rafael nunca me amou, eu perdi o controle, eu a empurrei, e não me lembro direito. E a faca? Eu não lembro. Só vi o sangue, entrei em pânico, saí pelos fundos. Beatriz prosseguiu. A senhora tem consciência de que jogou Daniel Ferreira no inferno? Lúcia ficou em silêncio. Depois começou a chorar. No começo, eu ia contar a verdade. Mas então, vi a chance de acabar com os dois. Isabel e Daniel tinham tirado tudo de mim. No presídio Casa de Detenção de São Paulo, Daniel estava deitado na cama hospitalar, respirando com a ajuda de oxigênio. Carlos entrou, segurando uma pasta. Tenho novidades, disse ele, sentando-se ao lado. Daniel murmurou. Doutor Mendes, eu não aguento mais. Carlos sorriu. Você precisa viver para ouvir isso, Lúcia Pereira confessou. A polícia já formalizou a acusação. E acabei de receber a ordem de sua transferência para São Paulo, para preparar sua reabilitação pública. Daniel chorou. As lágrimas escorriam pelas faces magras. 3 anos eu esperei cada noite. Não pela liberdade. Só para ouvir isso. Carlos apertou a mão dele. Você ainda está vivo. E a verdade falou mais alto. A notícia da confissão de Lúcia Pereira se espalhou por todas as redes sociais e veículos de imprensa. Nas redes, a hashtag reabilitação para Daniel tornou-se tendência em poucas horas. Os principais canais de televisão do Brasil transmitiram ao vivo cada detalhe do caso, expondo como um homem foi completamente destruído por uma mentira. Na casa de detenção de São Paulo, numa manhã de meados de março, o céu estava azul e limpo. Um carro de transporte prisional saiu pelo portão principal. Dentro dele, Daniel Ferreira estava sentado, com as mãos soltas sobre as pernas, os olhos ainda sem acreditar completamente que estava prestes a ser libertado. Os policiais que o escoltavam não algemaram um gesto pequeno, mas para Daniel, era o primeiro passo de volta à condição de ser humano. Carlos Mendes se aproximou do carro, colocou a mão no ombro de Daniel antes que ele descesse. Vai. Sai lá fora e não olhe para trás. Daniel assentiu. O senhor acreditou em mim todos esses anos. Obrigado, doutor Mendes. Não, Daniel. Foi você quem me ensinou que às vezes a ciência e a medicina são só desculpas para esconder o silêncio. Foi você quem escolheu lutar. A porta se abriu. Daniel saiu, a luz do sol bateu direto em seu rosto. Um batalhão de repórteres ocupava todo o pátio em frente ao presídio. Flashes disparavam, microfones apontados de todos os lados. Mas ele não ouvia nada. Tudo era embaçado, caótico, até que ele escutou uma voz familiar. Pai. Por entre as grades de segurança, uma menina de cabelo comprido, vestindo um vestido cinza, correu em sua direção. Um segurança tentou impedir, mas Beatriz Ramos interveio. Ela é filha dele. Deixe passar. Daniel virou-se. E viu. Sofia estava maior, mais alta, mais magra do que ele imaginava, mas os olhos eram os mesmos olhos de antigamente, daquele olhar límpido que ele costumava embalar para dormir todas as noites. A menina parou diante dele, hesitante. Pai, você tá bravo comigo? Com os olhos marejados, Daniel se ajoelhou e colocou as mãos nos ombros da filha. Não. Nunca estive.
Nem por um segundo. Sofia caiu no choro e o abraçou com força. Me desculpa, eu acreditei em algo errado. Mas agora eu sei de tudo. Ele a apertou contra o peito, beijando seus cabelos. Não tem problema. Você está aqui. Isso é o que importa. A cena do abraço foi transmitida ao vivo na televisão nacional. O apresentador do canal TV Justiça BR comentou, emocionado: este é um dos momentos mais humanos e comoventes que já presenciamos. Nas redes, milhares de comentários tomados pela emoção. Eu não consigo parar de chorar. A justiça finalmente foi feita. Tarde, mas não tarde demais. 3 anos foram roubados, mas ele ainda tem a filha nos braços. 3 semanas depois, no Supremo Tribunal de São Paulo, Daniel foi oficialmente declarado inocente. O juiz-presidente leu a sentença com voz firme. Após análise das novas provas, da confissão direta de Lúcia Pereira e da confirmação pericial complementar, esta corte declara nula toda a sentença anterior contra o senhor Daniel Ferreira. Este tribunal pede desculpas formais pelo grave erro que resultou em sua prisão injusta por quase 3 anos. Daniel permaneceu em silêncio, com os punhos fechados. Ao final da audiência, ele se levantou e fez uma reverência profunda à plateia. Marcos, Beatriz, Carlos e centenas de pessoas aplaudiram de pé. Lúcia não compareceu ao tribunal. Ela estava em cela isolada, aguardando julgamento por homicídio qualificado e obstrução de justiça. Em um áudio vazado do Presídio Feminino Penitenciária Feminina da capital, Lúcia gritava com outra detenta: eles não entendem. Tudo o que eu fiz foi porque perdi o homem que eu amava. Eu só queria que a Isabel sumisse. Ninguém teve pena. A imprensa apelidou de a mulher perigosa disfarçada de melhor amiga. No pequeno apartamento em Vila Mariana, Daniel e Sofia viviam provisoriamente sob proteção especial. Numa noite qualquer, os dois estavam sentados na janela, olhando as luzes da cidade. Pai. Sofia disse: será que um dia a mamãe vai me perdoar? Daniel acariciou os cabelos da filha com suavidade. Sua mãe nunca quis que você vivesse se culpando. Ela te amava como eu te amo. O perdão não está no passado, filha. Ele está em como a gente vive a partir de agora. Então, a partir de agora, eu vou viver de um jeito que faça a mamãe se orgulhar. Daniel sorriu. Só de você ser quem você é, eu já me orgulho. Os dois permaneceram em silêncio, olhando para o céu. Para eles, a cidade já não era mais uma prisão invisível. Era um lugar onde recomeçar. No mês seguinte, no auditório principal da Universidade de São Paulo, Marcos Ribeiro recebeu o prêmio à Caneta da Justiça pela série de reportagens investigativas que causaram grande impacto social. Ao subir ao palco, ele disse: eu não sou o herói. O herói é quem viveu 3 anos como um fantasma, foi espancado, humilhado, e ainda assim manteve a gentileza no olhar. Na primeira fileira, Daniel fez um leve aceno de cabeça. Beatriz ao seu lado aplaudiu. Num domingo de manhã, Daniel e Sofia foram ao cemitério da Consolação. Diante do túmulo de Isabel, os dois se ajoelharam. Daniel depositou um buquê de flores brancas. Meu amor, ele sussurrou, me perdoa por não ter conseguido te proteger a tempo. Mas agora, eu trouxe nossa filha de volta. Ainda somos uma família. Sofia pousou a mão na lápide. Mãe, me desculpa por ter acreditado mais nos outros do que no meu próprio coração. Eu sinto sua falta todos os dias. O vento soprou entre as árvores. O céu estava limpo. Naquela noite, na pequena sala de estar, Daniel pegou uma caixa de madeira, a única coisa que restou após a apreensão de bens anos atrás. Ele a abriu, e dentro havia uma antiga pulseirinha infantil de Sofia, uma foto de família, e uma carta dobrada, a primeira que ele escreveu da prisão. Quer ler, filha? Sofia assentiu. Daniel desdobrou a carta, a voz trêmula. Minha querida Sofia. Se um dia você crescer e não lembrar quem sou eu, lembre-se que houve alguém que, não importa onde estivesse, encostava a mão na parede de pedra toda noite e escrevia: eu não matei minha esposa.
Eu só amei minha filha com toda a minha vida. Se você está lendo esta carta, é porque vivi o suficiente para que você enxergasse a verdade. Sofia chorava. Ela abraçou o pai com força. Você não só viveu. Você fez o impossível acontecer. Daniel apertou-a contra o peito. E daqui para frente, eu não deixo mais ninguém nos separar. Nem por um segundo. Lá fora, São Paulo continuava iluminada. Mas desta vez, aquela luz já não parecia solitária. A história de Daniel Ferreira nos lembra que a verdade pode ser enterrada, mas jamais destruída. Quando a justiça adormece, é a perseverança, o amor e aqueles que ousam falar que a despertam. Nunca julgue alguém pela opinião da multidão ou pelo silêncio do sistema. Crianças precisam ser protegidas contra a manipulação. E um pai, mesmo caído inúmeras vezes, ainda pode se levantar por sua filha. No fim, o perdão e a verdade são as duas chaves que libertam uma alma da escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.